nukleótido para produzir meu ARN, para ele ir lá no núcleo buscar a informação do ADN daquela célula, mandar para o citosol para mim colocar a ordem, sequência de aminoácidos. Complexo, né? Então, indiretamente isso viola os ácidos nucleicos. Sim, toda vez que houver síntese de proteína, eu preciso ter informação genética. Por isso que a gente vê purinas e pirimidins. Tá? Aqui vocês não entendem ainda, porque vocês não viram o metabolismo das bases nitrogenadas. E também está no nosso programa para dar. Aí vocês têm dois estados. Bases nitrogenadas ou produzir o aminoácido para síntese de proteína. Tá? Quem estava no controle desses 4 processos? Insulina. Isso é processo anabólico. Lembre-se que a insulina é mais anabólica do que catabólica. O único processo que a insulina faz como catabolismo é glucólise, que é o mínimo de energia que dá para a célula. Tá? Depois tudo é processo anabólico. Aí você fala, ah, mas o ciclo de Krebs é um processo catabólico. Perfeito, sim, mas vai depender se o ciclo de Krebs está na forma de ADP ou ATP para mim fazer. Se é ADP, sim, a insulina vai estar no comando, vai gerar energia, tá? Indiretamente. Mas se estiver na forma de ATP, eu faço processos anabólicos. Tá? Agora, um escape de via anabólica que o glucagon haria é a gluconeogênese. Porque o glucagon é mais uma hormona catabólica do que anabólica. Por quê? Porque quando o glucagon está presente, ele faz lipólise, quebra de proteína, que é a proteólise, e ACE também, quebra a proteína, quebra lípido, quebra a reserva do glucógeno, que é glucogenólise. E o único processo que ele faz de formação é a gluconeogênese. Tá? Mas quando eu vou por aqui, ó, por aí o ciclo de Krebs não está mais insulina no controle. Agora quem está no controle é o glucagon. E eu estou precisando de oxalocetato para produzir uma nova glucosa. Descendeu o nível de açúcar no sangue. E um dos substratos que alimenta o processo da gluconeogênese é o próprio oxalocetato. E se continua o glucagon, terminou o oxalocetato aqui, ingressou um acetil-CoA, não tem como unir. Então ele vai para corpos cetônicos. Quando é ATP, a insulina, Se é a fonte de carboidrato, sempre será insulina. Se a minha fonte está sendo aminoácidos e ácidos graxos, é glucagon. Sim? Bueno, agora, outra coisinha no ciclo de Krebs. Nós outros vemos que por mais que haja anabolismo ou catabolismo, dependendo se a insulina, glucagon ou as enzimas controladoras do processo, vemos que o ciclo de Krebs também tem a via de entrada contrária, onde no anabolismo. O citrato, por exemplo, só tem escape, não tem entrada de volta. Então essa via, por exemplo, não dá para voltar. Onde eu posso voltar? Eu posso voltar pelo alfa-cetoglutarato, que é quando eu tiver glutamato. Quando eu consigo glutamato por uma proteólise? Proteólise é quebra de proteína. Glucagon vai estar em ação. Então, se houver proteólise e aminoácidos livres que são não essenciais, que meu corpo já sintetizou, que são considerados não essenciais porque eu tenho a capacidade de sintetizá-los, sim. Houve uma proteólise, eu posso recuperar ele de novo e colocar no ciclo. Nada se perde, tudo
tudo se transforma. Succinil-CoA, succinil-CoA, por exemplo, para mim entrar aqui de forma contrária, esse succinil-CoA não vem de aminoácidos não essenciais. Esse daqui já vem de aminoácidos essenciais. Essenciais foi aquilo que eu consumi na alimentação. O succinil-CoA ele é produzido pelo aminoácido chamado valina, treonina e isoleucina, aí outros, tá? Então, que esses aminoácidos essenciais posso alimentar o succinil-CoA, tá? Também se alimenta por ácidos graxos, só que os ácidos graxos que alimenta isso são não essenciais, porque lembra, eu tinha 3 ácidos graxos essenciais, você acorda? Ácido linoleico, linolênico e aractônico. Como é ácido graxo não essencial, então automaticamente ele também entra, só que o corpo sintetiza. Agora, esses que são essenciais, eu dependo deles para ingressar no processo. E aí havíamos dito que se o succinil-CoA ser parte da formação do grupo hemo, que é hemoglobina, então é sumamente importante o aporte de proteína, porque se houver déficit desses aminoácidos essenciais, eu também não posso sintetizar a hemoglobina, aí é a famosa anemia. Então, se eu não comer, principalmente se eu estou em fase de crescimento de proteína, eu posso já representar uma primeira alteração, que é o descenso da hemoglobina. Descenso de hemoglobina pode ser por falta de ferro, que é mineral, como pode ser por falta de proteínas, tá? Porque eu tenho os aminoácidos essenciais que solamente são proveídos na alimentação. Tá? Posso ter outros fatores, mas para vocês poderem dissociar e ver que não é só por falta de ferro ou uma anêmia. Tá? Sim? E o último escape, a última entrada é que eu possa ter uma proteólise de proteína, tem o aspartato aminoácido não essencial e ele guarda de novo e abastece o oxaloacetato. Só que não é a principal fonte de abastecimento. A principal fonte de abastecimento é pelo piruvato. Por que é principal? Porque justamente é o piruvato que alimenta ele quando eu quiser fazer entre as duas vias que alimentam o oxalocetato, a principal é o piruvato, não é o aspartato, tá? Porque o aspartato tem que cumprir várias funções, tanto sintetizar proteína, como as bases nitrogenadas, vem das proteínas, não há reserva. Em câmbio, o carboidrato eu tenho reserva, que é o glucógeno, vem de todo o carboidrato que eu consumo, vem até da gluconeogênese, mas essa é a principal via de alimentação, tá? A famosa anaplerose. O que é anaplerose? É alimentador. Outra forma de representar a anaplerose, recheio. Recheio porque quando você pega a bolachinha fica no meio. Meio aonde? Porque a principal é o acetil-CoA, que veio do carboidrato líquido da proteína. Mas quando a gente fala de anapleroses, ou entrou aqui, ou entrou aqui, ou entrou aqui. Muita coisa, né? Eu curto? Alimento não é o principal, porque eu venho pelo acetil-CoA se eu quero fazer uma volta completa no ciclo de Krebs, catabolismo. Sim? Eu venho pelo acetil-CoA. Agora, como eu tenho escapes, que é a via anabólica, quem vai me devolver aquilo que escapou dessas vias é a anaplerose. Anaplerose é o contrário do anabolismo. Onde está a anaplerose no ciclo de Krebs? Então, problema político.
saiu, a anaplerose entra em sentido contrário. O único que não faz anaplerose é o citrato, porque não tenho como volver a ser citrato. Agora, tenho como volver a ser alfa-cetoglutarato, tenho como volver a ser succinil-CoA, e tenho como volver a ser oxaloacetato. Aí seria bom, voltando a repassar. Vocês têm que separar. Faz o ciclo de Krebs aí. Eu pedi para vocês desenharem o ciclo de Krebs no caderno, né? Tenta pôr as três. Eu pedi para vocês fazerem principalmente esse daqui, ó. Foi? Tem com a ideia que eu falei. Dos carboidratos, quem comanda isso é a insulina. Se é a insulina, quando eu não entro no ciclo de Krebs? Quando estiver na forma de ATP. Então, o que eu faço? Se vindo os carboidratos, ingressei no ciclo de Krebs, está na forma de ATP, o que eu faço? Não vou fazer catabolismo, porque o ciclo de Krebs está na forma de ATP. O que eu faço? Anabolismo. E eu vou escapar por onde? 4 vias: citrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA e oxalacetato. Sim? Estou vindo por ácidos graxos, aminoácidos. A hormona que está no controle é glucagon. Ingressei no ciclo de Krebs. Em situação, eu não dou uma volta completa nele. Falta oxaloacetato. Eu vou para corpo cetônico. Enzimas controladoras, que depende se o ciclo de Krebs está na forma de ATP ou AMP ou ADP, que é a citrato sintase e a isocitrato desidrogenase. Então elas que vão me denunciar se o ciclo de Krebs está na forma de ATP. Elas param o processo, eu faço anabolismo. Como eu les dije, 2 coisas controlam o metabolismo nosso: hormona e enzimas controladoras. A hormona pode até permitir que eu faça o processo, mas chegou no ciclo e ele identificou que tem ATP, quem me bloqueou foi a citrato sintasa ou a isocitrato desidrogenase. Tá? Quando elas inibem o processo do ciclo de Krebs, se ela identificar que tem ATP. Quando ela vai estimular, se estiver na forma de ADP ou AMP. Aí você fala, prof, e esse NAD reduzido aqui? NAD reduzido, como eu falei para vocês, ATP tem um valor de 3 NADs reduzidos. Então, NAD reduzido é nada mais o valor de 3 ATPs. Não deixa de ser a mesma lógica. Tá? Ora, se fosse NAD oxidado, se era NAD oxidado, ele entra aqui. Por quê? Porque não tem hidrógeno. Não vale ATP ainda. Não tem valor. Só tem valor quando tiver hidrógeno na estrutura dele. Continua na mitocôndria. O que eu vou liberar do ciclo de Krebs é os famosos 3 NADs e um FAD. Por quê? Isso daqui alimenta a cadeia respiratória. O que eu vou alimentar na cadeia respiratória são os hidrógenos que eu retirei do ciclo de Krebs. Tá? Aí tem a metodologia que agora temos 9h23. Nossa, até 9h40? Sim. Vou correr para dar o ciclo de Krebs. Cadeia respiratória. A respiratória ela depende de 2 processos. Um chama a cadena de transporte eletrônico. Tá? E o outro é a fosforilação oxidativa.
Então, falo de cadena respiratória, eu dependo de dois processos. Tá? Como o seu nome diz, cadena de transporte eletrônico. Quer dizer que eu vou transportar algo. Aonde? Aí na cadeia respiratória. Onde ocorre a cadeia respiratória? Quando a gente fala de mitocôndria, tá? As crestas mitocondriais. Onde estão as crestas mitocondriais? Hã? Nas laterais, né? É dentro da mitocôndria, sim? Não é fora da mitocôndria. É nas membranas mitocondriais, sim? Então, crestas mitocondriais são os espaços intermembranosos. Estou dentro. Onde ocorreu o ciclo de Krebs? Aí, na matriz mitocondrial. Então, o que eu vou liberar da mitocôndria é o famoso NAD e FAD. O que saiu aí da mitocôndria foi o meu NAD reduzido e meu FAD reduzido. Onde eu vou levar? Para a cadeia respiratória. O que a cadeia respiratória quer? Isso. Os hidrógenos. Uma vez que a cadeia respiratória recebe esses hidrógenos, o que ocorre com esse NAD que ficou oxidado e esse FAD que ficou oxidado? Aí mesmo na cadeia respiratória ele volta para o ciclo de Krebs. Por quê? Porque ele precisa de novo pegar hidrógeno e levar para a cadeia respiratória. Então quem alimenta a cadeia respiratória é justamente o NAD e o FAD reduzido. Sim? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a cadeia de transporte eletrônico. O que eu vou transportar é justamente os hidrógenos que veio do NAD e do FAD. Sim? Se fala de cadena, é uma cadeia. Um vai atrás do outro em uma sequência. Sim? Então, eu vou ter 4 canais para passar. Por quê? Porque os hidrógenos, eles são impermeáveis à membrana da mitocôndria. Então, eu tenho que passar por 4 canais. Então, eu vou ir transportando no canal 1, no 2, no 3, até chegar ao 4. Por quê? Hidrógeno não passa pela membrana da mitocôndria. Ele tem que passar por canais. O que é esses canais? Na membrana da mitocôndria tem canais de proteína, que é onde eu passo os hidrógenos. Qual é a intenção por passar por esses canais? Aqui no canal 4, eu tenho que gerar água. Hidrógeno vindo daqui. E o oxigênio vai ser doado aqui no canal 4, para ele virar água. Então, parte dos hidrógenos vai formar água. E eu tenho que fazer esse processo primeiro para poder fazer depois o segundo. O que eu gero na fosforilação oxidativa? Fosforilação está falando do quê? De fósforo. O que eu faço aí? Diz que aqui na parte da fosforilação oxidativa eu já tenho ADP. O que eu vou gerar aqui? Aqui eu vou criar um gradiente de concentração dessas cargas elétricas, porque eu estou trazendo hidrógeno. Hidrógeno tem o quê? Carga positiva. Então eu vou criar um gradiente de concentração, porque aqui na matriz mitocondrial era um gradiente de concentração concentrado, tinha hidrógeno. Agora eu vou levar para um outro gradiente, que é menos concentrado. Então, do mais concentrado ao menos concentrado, eu crio um gradiente de concentração, a famosa osmose. E o que vai fazer isso? Segundo a literatura, diz que por causa desse gradiente de concentração, eu vou transformar essa energia que eu criei aí em forma de ATP. Então, fósforo inorgânico representa ATP. Eu tenho ADP, lembra? ADP quer dizer que falta energia. Para ele ficar carregado de energia, ele precisa de fósforo. Fósforo vem da fosforilação. Fosforilação vem do gradiente de energia que eu criei por causa disso. Então, eu faço isso virar ATP.
professora, nesse caso aí, da fossilização oxidativa, ele está agregando seja fósforo que hidrogênio. Que é representante do gradiente de energia que eu criei. Gradiente osmótico. Meio menos concentrado para mais concentrado, ele tem que voltar depois. Quando ele volta, ele gera isso na forma de fósforo inorgânico para virar ATP. Que é o que vocês vão ver amanhã assim. Mas para vocês terem uma ideia do que é cadeia respiratória. Então, vocês vão ver dois processos. Cadena de transporte eletrônico para me gerar água. E fosforilação oxidativa para me chegar no famoso ATP. Porque isso é moeda energética. Eu não respiro, não caminho, não ando, não faço exercício se eu não tiver ATP. E aí fica essa constante troca. ATP, mínima AMP. Nosso corpo não escolhe deixar ficar no AMP, ele fica no ADP. Aí ele diz, vai lá e produz mais energia porque eu estou precisando ATP. Usa ATP, volta como ADP. E assim fica. Porque, é assim, o intermediador do nosso processo é ATP. Tá? Para mim fazer ATP, eu dependo do catabolismo, que gera ATP, e eu dependo do anabolismo, que consome ATP. Se eu consumir ATP, eu gero ADP. Se eu fizer ATP, quer dizer que eu liberei ATP. Catabolismo, libera ATP. Anabolismo, consome ATP. Então, se eu consumir, eu viro ADP. Se eu virar ADP, então eu vou depender disso para voltar a ser isso. Intermediador é ATP. ATP, para mim gerar ATP, eu dependo do catabolismo. Para mim consumir ATP, eu dependo do anabolismo. Catabolismo é todo o processo de quebra, liberação de energia. Glucólise, o próprio ciclo de Krebs, glucogenólise, eu estou rompendo para mim liberar energia. Agora, tudo que é formação, eu consumi energia. Anabolismo, catabolismo, isso é metabolismo. Todo o processo metabólico ocorre dentro de uma célula e depende de catabolismo, anabolismo para gerar ATP. Por que ATP? ATP é uma moeda energética. Seja liberando ela como energia ou consumindo ela nos processos. Tudo que eu formar, eu consumo. Tudo que eu romper, quebrar, eu libero. Isso é metabolismo. Aí vem dos lises, que é quebra, gênesis, que era formação. Legal, né? O que é show? Agora a próxima professora vai falar o que aconteceu com vocês. Entrar tudo em curto.